Coragem. Esta é a palavra do nosso episódio de hoje. Por que coragem? Coragem para reconhecer quando não estamos bem. Coragem para ir procurar ajuda. Coragem para enfrentar os desafios, em especial os bullying, né? Os maus comentários. Então, hoje nós vamos falar de coragem, porque na realidade nós vamos aqui bater um papo sobre saúde mental. Um tema bastante da atualidade. E sejam bem-vindos, todos e todas vocês, ao Mais Que Ortopedia. Como você já conhece, é um podcast voltado para você. Apesar de ter o nome da ortopedia, veja que a gente aqui já está falando até de psicoterapia. Por quê? Porque isso é importante para que a gente garanta uma qualidade de vida. E esse é o nosso intuito. Nosso intuito não é apenas falar de osso, material sem vida. Nosso intuito é falar de vida. E vida em qualidade. Esse é o nosso intuito de hoje. Aproveitando o momento, vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, ó, clica aqui embaixo, inscreva-se, porque é importante. Toda vez que você está inscrito, você pode também comentar, compartilhar e, além de tudo, toca aqui nos sininhos, porque ao tocar nos sininhos, qualquer novidade que tenha dentro do nosso canal, você vai ser o primeiro a receber. E estamos aqui com o doutor Felipe. Tá? Doutor Felipe, primeiro eu quero agradecer ao senhor. Sei que sua agenda é cheia, tá? Deixou os seus afazeres, né? Aceitou o nosso convite para que a gente possa trazer informação para a nossa população. Então eu quero de coração agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Segundo, a gente gosta sempre de iniciar como pessoa. Certo. Então, quem é Felipe? E depois, quem é o doutor Felipe, o psicoterapeuta? Caramba. Doutor, queria agradecer, cara. Agradeço demais pela consideração, pelo respeito, pelo convite. Enfim, você começou falando e eu já lembrei o quanto te admiro, principalmente pela forma como você usa as palavras e se coloca. A autoridade que você tem ao falar. Mas já já falando isso aí. Rapaz, essa pergunta aí já é para começar... Começar chegando na dividida. É, porque geralmente a gente se apresenta colocando as credenciais, né? Mas... Deixa eu te atrapalhar. Aí a gente tava num negócio ontem, aí o cara disse, como é teu nome? Aí eu fiz, Rogério. Ele fez, doutor Rogério. Eu digo, não, na minha certidão tem Rogério, não tem doutor não. Mas se você tá falando isso, porque normalmente parece que faz parte do nome da gente, né? Parece que tá colado. Tá colado, né? É. Caramba. Você me colocou pra pensar aqui agora. Pra começar a pensar quem que é Felipe fora o trabalho. Mas acho que atualmente sou um pai, sabe, marido, amigo, filho. Recentemente, eu acho que... Não sei se eu tive tempo de te falar. Eu descobri que você é pai, né? Minha parabéns. Mulher tá com uma benção. Minha mulher tá com 7 meses. Vai ser uma menininha. Menina? É. Mas vai ser azulina. Nasceu aqui em Maceió, Alagoas, é azulina, entendeu, gente? Com certeza vai ser. E aí eu tô me descobrindo nesse lugar aí, né? Felipe enquanto esses lugares e também enquanto psicólogo. Mais ou menos por aí quem é o Felipe. Músico também. Músico? Pô, eu sou músico, pô. Toco bateria desde os 11 anos de idade. Bateria? Bateria. Dizem que baterista não é músico não, mas a gente tenta. É, né? Pelo menos assim, você disse que tem um cara que joga na bola porque é o dono da bola, né? E a bateria normalmente é o dono da banda, né? Por isso que tá ali. Justamente. Toco bateria, enfim. Então, por aqui o Felipe. Falando do Felipe profissional, cara, eu sou psicólogo há 8 anos e meio.
acho que fevereiro agora faz 9. Formado pela Universidade Federal de Alagoas, de 2012 a 2016.2. Na verdade, peguei 3 greves, aí formei no iniciozinho de 17, fevereiro de 2017. Aí, na sequência, emendei uma residência em saúde do adulto e do idoso, uma residência multiprofissional do HU, né, da UFAL. 17, 19, saí da residência. Enfim, aí... Não sei se eu já posso falar, já tô falando das credenciais aí. Fica à vontade. Aí tem uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Depois da residência eu fiz um mestrado em psicologia também na UFAL, que foram 2 anos. E aí já comecei clínica, né, na sequência. E hoje eu trabalho só com clínica. Psicólogo clínico, trabalhando a partir da terapia cognitivo-comportamental, da terapia do esquema. E atualmente tô flertando com algumas abordagens mais recentes aí, que a gente chama de terapias contextuais. É uma conversa longa da psicologia, mas enfim, mais ou menos por aqui. Mas, Felipe, me diga uma coisa. Por que a saúde mental é um tema atual? Cara... Aqui a gente só chega dividindo. Segunda pergunta já Segunda. aqui. Quando você me pergunta isso, eu lembro da disciplina de psicopatologia geral da Universidade Federal de Alagoas. Uma disciplina que, na época, o professor trouxe no primeira parte da disciplina o livro de Michel Foucault, A História da Loucura. E um livro denso, assim. É um livro que Foucault faz meio que uma investigação, como que a loucura se apresentou em várias etapas da humanidade, né? E aí ele vai vendo que teve época que a loucura foi... colocada para fora das cidades, teve época que a loucura era vista como se eles estivessem em contato com os deuses, como se eles fossem privilegiados, e até chegar essa época mais recente que a loucura começou a ser trancafiada. E aí, junto com isso, na faculdade a gente vai compreendendo que diferentes épocas causam e causaram diferentes efeitos na saúde das pessoas, inclusive na saúde mental. A época atual... E aí é algo que a gente está vivendo em loco, e a psicologia está tentando entender o que está acontecendo, mas é uma época que o tema saúde mental ele tá urgindo, né? Então o adoecimento cresce. Hoje a maior causa, se eu não me engano, de afastamento de trabalho é o transtorno depressivo, e são números que a gente está cada vez mais assustado, né? No Brasil, aproximadamente 32 pessoas, se eu não me engano, por dia cometem... atentados contra a própria vida e consumam. Então é um tema que está crescendo e a gente está tentando entender tudo isso, mas ao que tudo indica tem a ver com os nossos modos de vida atuais. Essa é uma pergunta, né? Qual o impacto, né, da vida atual na saúde mental? O impacto está sendo grande. Está sendo grande. E é o que a gente vê mais em consultório. Pessoas que não conseguem, por exemplo, se concentrar para assistir um filme, para ler um livro, muito menos. As mídias curtas, né, que a gente tem usado esse termo hoje, os shorts, né? A gente vai passando e cada vídeo mais curto que o outro, tem que ter muito estímulo, senão... E parece que é um cérebro cada vez mais viciado nesse estímulo rápido e intenso. O impacto tem sido tremendo, cara. Então, um deles é nessa dificuldade de concentração. E aí tem outros, né? O impacto no que a gente chamaria de sentido da vida. Parece que as pessoas cada vez mais... estão perdendo essa lógica do sentido. Claro que tem mudanças, as profissões estão mudando. Estava falando isso com um paciente ontem. Pô. As profissões antigamente eram muito delimitadas, né? Ou você era médico, ou você era advogado, ou você era engenheiro. Hoje em dia saiu uma pesquisa recente, as profissões que os países querem ser, não sei se você viu. E aí na América do Sul, menos o Brasil, todos querem ser youtuber. No Brasil querem ser empresário, a profissão que as pessoas mais querem ser. Estados Unidos acho que era piloto de avião, mas enfim, olha como as coisas estão mudando, né? Isso tudo com certeza está causando impacto. Impacto que tem aumentado o nível de sofrimento mental das pessoas, com certeza, cara. Não tem dúvida. Isso a gente não tem dúvida. E é uma área, né, que a pessoa fica perguntando, a área da... Apesar de ser ortopedista, mas eu gosto muito de estudar por quê. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta. A relação de saúde mental com as doenças crônicas físicas.
Por exemplo, chega bastante gente com uma dor na coluna. Tá? Aí você começa, antigamente a gente ia examinar a coluna, ia fazer pergunta direcionada para a coluna. Mas hoje, na nossa anamnese, no nosso questionamento, a gente começa a perguntar como é que está o seu sono, se você está ansioso. E tem gente que fala, não estou ansioso não. Eu peguei e disse, realmente não está ansioso. E na prescrição, além dos remédios tradicionais, hoje a gente já tem encaminhado para psicologia. Você pega muito isso no teu consultório, assim, relação? Tem, com certeza. E tenho muito contato com médicos, né? Acho que eu estava conversando essa semana com um colega médico que trabalha na saúde da família. E aí, até, enfim, ele começou uma jornada pessoal pelos temas da psicologia e começou a fazer esse processo de conversão aí da cabeça biomédica para uma cabeça mais global, que entende a pessoa num todo, né? E aí ele estava me dizendo que todo dia ele encaminha pelo menos de 2 a 3 pessoas. E ele atende por dia, sei lá, não sei quantos, 5, 6. 2 a 3 ele psicólogo. Mas, cara, essa relação é o que antigamente o pessoal chamava de psicossomática, né? Que é quando a mente, o sofrimento mental desemboca no corpo. Na faculdade, o que a gente aprende, na verdade, é que essa divisão é didática. Que divisão? Divisão mente e corpo. Então, na prática, na verdade, é como se fosse uma coisa só, né? Então, a gente tenta fazer algumas metáforas, por exemplo, do corpo humano com o computador, né? O hardware, a parte física, o software, a parte virtual e tal, a mente e o corpo. Mas são um. E não é de hoje que a psicologia, que a ciência psicológica, que as áreas da saúde mental vão percebendo que várias doenças são pioradas, agravadas ou têm a sua origem, que é meio nebulosa, devido a sofrimentos mentais. Devido a sofrimento mental. Felipe, me diga uma coisa, e hoje a relação de trabalho? Existe, eu sempre pensei diferente assim, tem um líder e tem o coordenador. Ok? Eu acredito que isso está mais para o coordenador, né? Que na realidade o coordenador, o que é que acontece? Ele se impõe não pelo respeito, mas sim pela autoridade que na realidade para mim ele não tem. Tá? Porque quando você fala em liderar uma equipe, na minha cabeça não tem como ser outra coisa se não for com a participação de todo. E aí o líder, ele manda sem nem gritar, sem nada. Mas tem outros coordenadores, não. Tá? Que tem que ser pelo grito. Faça. Por quê? Porque eu quero. Então, assim, esses assédios no trabalho, o trabalho também, como é que é a relação que está bem comum, a gente ouve falar muito com relação a... Me ajuda aí, esqueci o nome da doença. O burnout. Burnout, isso aí. O que é que você tem nos acrescentar com relação a isso? Eu ouço tanto falar sobre isso. Cara, pô, acho que foi mês passado, se eu não me engano, chegou um rapaz, ele tinha 24 anos, se eu não me engano. Queria uma avaliação psicológica, porque ele tinha sido agredido fisicamente, não só de modo verbal e psicológico, fisicamente no trabalho. No trabalho? No trabalho. Sim, por uma pessoa... Eu não me recordo agora qual era a hierarquia, sabe? Mas aí no trabalho, o cara assim dispôs lá com ele, não sei qual foi a situação exata, mas chegou e meteu um enforca-gato lá nele. Enfim, uma situação muito, muito feia, muito tensa, tiveram que apartar. E aí esse rapaz acabou saindo da empresa, sabe? Prejuízos psicológicos, financeiros diversos, ele ficou abaladíssimo. Começou a apresentar sintomas assim, de um abalo emocional muito forte. E aí foi quando ele veio para avaliação, porque a empresa não deu assistência, cara. A empresa meio que quis abafar a coisa, enfim. A tua pergunta é o que está acontecendo hoje. Então, a gente pega de monte
e algumas empresas, especificamente, o modo de trabalho, a lógica por trás da empresa, né? A gente recebe muito... Teve um tempo que eu atendia, mas na parte alta, eu só recebia... Pô, por ética eu não vou citar a empresa aqui, né? Eu só recebia pacientes de... essas empresas de telemarketing, por exemplo. Então as pessoas... era 10 minutos para ir no banheiro no dia inteiro, sabe? Uma cobrança extrema, pressão por produtividade. E essas pessoas, algumas só adoecem fisicamente, mas a maioria adoece por causa da pressão e dos prejuízos mentais dessas relações, né? Você falando aí, Felipe, desculpa eu te atrapalhar. Nada. A saúde mental, ela é uma doença silenciosa. Porque você falou aí, isso aparece muito com a parte física, não sei de quê. Mas ela é uma patologia silenciosa que vai, quando ela estoura, já tá. Rogério, cara, isso tem origem, essa lógica tem origem no preconceito que ainda existe. Então, ainda existe muito estigma. Então, quando a pessoa começa a sentir um sintoma qualquer, ela não vai pensar logo que é de origem mental. Ela vai pensar que é de outra origem, de outra lógica. Então, por isso que a gente tem essa sensação, né? Que parece que é silencioso, e aí, do nada, a coisa explode. Então, o que eu encontro no consultório? Na verdade, são pessoas que chegam e começam a relatar alguns sintomas. Elas, mas eu não sei se eu tenho o quadro. Aí eu disse, claro que você tem. E até com medo de usar os termos, né? No Nordeste tem uma coisa interessante. Eu atendi um tempo no CACOM, no Centro de Câncer do HU. E aí foi lá que eu percebi que os nordestinos tinham medo de usar algumas palavras. Então, por exemplo, a palavra câncer no CACOM não é usada, cara. O paciente usa qualquer coisa outra, assim. Nódulo, tumor, caroço. Aquela doença. Aquela doença. E aí, o que a gente vê no consultório, mais que é onde eu trabalho, é isso. O paciente chega com os claros sintomas depressivos, dizendo que não tem. Aí eu olho pra ele, cara, você tem. E parece que depressão é uma palavra muito forte, poderosa, né? Tipo, claro, a gente tem o senso comum, tem a lógica por trás. Quem trabalha com saúde mental tá vendo isso todo dia, então pra nós é mais comum, né? Mas acontece muito. E aí, esse acesso à informação, por exemplo, que você está promovendo aqui é fundamental para as pessoas começarem a se observar. Então, às vezes, aquele sintoma físico, a gente estava conversando aqui, né, antes de começar a gravação, às vezes o sintoma físico de um adoecimento frequente, né? Então, todo mês, eu já atendi vários pacientes. Estavam trabalhando... os principais sintomas, assim, sinal de alerta? Cara, o esgotamento, né? No caso do burnout em específico. O esgotamento, uma irritação. Às vezes, por vários motivos, como se o sistema imunológico do paciente desse uma rebaixada. E aí ele começa a gripar, ele começa a adoecer com mais frequência. Recentemente eu atendi um paciente, ele estava insatisfeitíssimo no trabalho, uma série de coisas, e aí parece que no ano ele adoecia pelo menos umas 4 vezes. De ficar 1 ou 2 semanas de cama, sem energia, mal, que parecia uma gripe, mas numa investigação mais detalhada, na verdade era um quadro de burnout ali já instalado. Sabe? Mais ou menos por aqui. E aí, o que a gente mais tenta fazer é essa diferença entre a depressão e o burnout, né? Então, em geral, a maior diferença é na origem. Então, retirando o estressor principal, que geralmente é o trabalho no burnout, o paciente melhora. Sabe? Claro, variando os casos, dependendo aí. Uhum. Mas, enfim. É interessante, você falando aí me fez pensar, entendeu? Eu fico refletindo, que agora ultimamente eu estou refletindo em tudo. Chega um paciente, eu reflito, não vejo só como aquela pessoa que foi ali para a ortopedia, e na realidade o ser humano ele é holístico, então você tem que olhar ele como um todo. E até eu estou chegando nisso, porque senão você não vai tratar o paciente. Né? Você vai tratar aquela causa, vai começar a meter remédio, na realidade você está piorando mais ainda o quadro daquele paciente. Mas vamos lá. Vamos para o quadro agora de mito ou verdade. Legal. Psicólogo é coisa para doido? Isso primeiro, eu quero saber o que é doido. Pô, cara, essa pergunta é fundamental. Doido é um termo pejorativo
que se utiliza no senso comum para designar pessoas que têm algum quadro mental grave, entre aspas. Então, historicamente doido é isso aí, né? Mas, já respondendo, mito total. É mito? Mito. Psicólogo. Geralmente o que a gente vê no consultório é o seguinte: não, psicólogo nem tanto, mas psiquiatra é pra doido. Coisa nenhuma, né? Porque a maioria dos pacientes que o psiquiatra atende, o psicólogo também atende. Então, a gente costuma pensar a saúde mental como um espectro, né? Uma régua. Vamos pensar aqui de 0 a 100. E aí as pessoas se encontram dentro dessa lógica de intensidade de sintomas, né? A conversa é mais complexa. Tava até falando para você, citando Freud, antes da gente começar. Freud, em 1900, ali construindo o que viria a ser a psicanálise depois, Freud chega e diz assim: todo ser humano está dentro de 3 estruturas. Então, basicamente, ele diz que todo mundo, entre muitas aspas, é doente mental. Sabe? Ele ou é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. Ele não dá brecha para ninguém, sabe? E eu lembro de um professor da faculdade, disciplina de Teoria da Subjetividade 1. Olha o nome da disciplina. Aí o cara chega e diz assim: pessoal, doença mental não é questão de qualidade. Quem é e quem não é. É questão de quantidade. Quem é mais, quem é menos. Então a gente começa a pensar em outra lógica aqui. A gente parte do ponto de que qualquer pessoa pode desenvolver, claro, dependendo do ambiente, do primeiro ambiente ali, da genética, qualquer quadro, sabe? Mas já estou fugindo um pouco da pergunta lá. Coisa nenhuma, psicólogo não é pra doido. Nem todo mundo, inclusive, que vai pra psicólogo é porque tá com um quadro dentro dessa régua muito alto, assim, precisando de mais. Geralmente é porque as pessoas demoram pra procurar, né? Mas psicólogo não é só para transtorno mental. Psicólogo é para outras várias coisas da vida, né? Para ajudar a pessoa a pensar sobre seus padrões, sobre a sua história, sobre como a sua história reverbera e reverberou na sua vida, como ele foi moldado nesses padrões todos, né? Sabe? Psicólogo é para muitas outras coisas e também ajudar na saúde mental. Tem algumas pessoas que quando eu converso com relação à terapia, falam: eu vou para lá, vou pagar, vou só ficar contando a minha história. E aí o cara já pergunta pra mim: o que é que você acha? Se eu soubesse, eu não tava ali. Você já ouviu essa brincadeira? Já. Já ouvi também que o paciente dizia assim: não, eu vou, ele só fica perguntando do meu dia, pô, da minha semana. Mas tem toda uma lógica por trás das perguntas, né? Quando eu pergunto do dia, não é porque eu quero saber, eu só quero saber do dia do paciente. Na verdade, eu quero saber dos padrões dele se revelando no dia a dia. Sabe? Então eu quero ver como é que ele lida com o problema do trabalho, com o problema da família. Então, na verdade, eu estou tentando entender o funcionamento dele diante dessas perguntas. E até o incômodo dele quando eu pergunto e ele... se eu soubesse... Isso aqui já diz muitas coisas para nós, né? Sabe? Isso é verdade. Outra pergunta, Felipe. Tomar remédio é coisa de fraco? É fraqueza? Cara, não. Dentro do campo da saúde mental? Essa é clássica. Mito total. Coisa nenhuma. Pelo contrário, a gente começa a pensar a saúde mental como uma área como qualquer outra, né? Eu lembrei agora, estava dando uma palestra numa instituição que eu trabalhei, e aí eu estava falando de mito e verdade, eu falei assim: quem acha aqui que depressão é falta de Deus? Já joguei essa. Aí tinha um rapaz que era mais religioso. Jogou pesado. Tem um rapaz que era mais religioso lá atrás. Aí ele levantou a mão, eu acho. Aí agora é o jogo de cintura pra lidar com isso aí, né? Aí eu, opa, seu fulano, então, vamos pensar um pouquinho, cara. E ele era um cara religioso, assim. Religioso, conhecia da Bíblia, etc. Só que, por sorte, aqui é até uma coisa interessante na formação do psicólogo, né? A minha infância e adolescência, minha mãe me criou muito, assim, lendo Bíblia. E aí eu lembro de muitas histórias. Me diga uma coisa, você lembra naquele personagem que tava desse jeito, que era, enfim, não lembro exatamente agora, um profeta que tava mal emocionalmente? Aí lembro. Então o cara, a gente pode dizer que ele tava com falta de Deus, por exemplo, naquele momento? Aí ele ficou meio assim, mas enfim, só contando a história pra conseguir contornar ali pra chegar e dizer que não.
a gente começa a compreender a saúde mental como qualquer outra área da saúde, né? Então, a pessoa que tem uma doença pulmonar, ninguém chega pra ela e diz, cara, você é fraco, né? Você tem falta de Deus, você tem falta de fé. Não chega. E aí a gente começa a entender a saúde mental no que ela é, nessa complexidade multifatorial, que também é física, que também é química. Daí que a gente entra no lance do remédio. Tem alguns quadros e sintomas que o psicólogo, com o tempo, ele já sabe que o paciente só vai melhorar quando entrar com a intervenção química, cara. Então, tem quadros, por exemplo, que a gente pode ficar ali intervindo. Mas eu sei que o paciente só vai melhorar quando ele tiver uma intervenção química. Por quê? Porque o cérebro também é químico. Então, com o avanço das neurociências, a gente sabe que as teorias por trás de alguns adoecimentos mentais, né? Que há um desequilíbrio químico de neurotransmissores e que precisa ser ajustado, né? Poxa, diversos congressos de farmacologia, psicofarmacologia, o pessoal está interessadíssimo em estudar e melhorar a saúde mental das pessoas, né? Então, por exemplo, o lítio, né? O lítio é uma descoberta, né? Regulador de humor, mudou a história da humanidade em vários aspectos. Doenças de humor, quadros de humor que causam e causavam muito impacto foram muito melhorados graças à descoberta do lítio. Mas enfim, eu acho que alguns líderes mundiais deveriam tomar mais lítio, né? Nos dias atuais, para melhorar o humor. Com certeza. E tomar mais conta da gente do que ficar prejudicando. Cara, eu lembrei do Dr. Valfrido, grande psiquiatra aqui de Maceió. Tava na palestra dele, ele falando sobre lítio. Ele falou, não, eu acho que a gente deveria colocar nas caixas d'água das cidades umas gotinhas de lítio, assim, pra ajudar. Eu concordo com essa teoria. Agora, doutor Felipe, eu digo uma coisa. Só quem sofre, só quem tem um trauma significativo é que precisa da psicoterapia? Não, mito também. Em geral, as pessoas procuram por isso, mas nem sempre. Tem pacientes adolescentes, por exemplo, que eles às vezes precisam de orientação. Precisam de alguém para ser um suporte emocional. Que na lógica de algumas psicoterapias, o psicólogo ele entra como esse reparentalizador, sabe? Essa pessoa que começa a oferecer, talvez pela primeira vez, algumas coisas que o paciente nunca teve, né? Limites, às vezes, sabe? Visão de futuro, perspectiva. Então limites é importante. Com certeza, cara. A gente entra na discussão que eu amo aqui, que é a discussão das necessidades emocionais básicas. Mudando as nomenclaturas, a gente diz que são 5, né? Quais são? Vínculos seguros, autonomia, limites, validação, podemos chamar assim, e liberdade, espontaneidade. Então isso aqui precisa ser atendido para que o ser humano tenha uma saúde mental plena, por assim dizer, na vida adulta, né? Então limites é fundamental. É fundamental, né? Porque eu estava ultimamente falando, a gente fica olhando a sociedade, o que está acontecendo? Como é que a psicologia tem alguma coisa para saber o que está acontecendo com a nossa sociedade? A gente fica tentando, fica tentando entender o que está acontecendo, mas a gente vê muito isso, né? Alguns tentam fazer estudos geracionais, né? Gerações que foram criadas com muitas privações, muitas limitações e que acabam na sua criação com seu filho fazendo o extremo oposto, né? E a saúde mental, quem trabalha com ela, a gente não gosta muito de extremos. A gente fala muito isso, nem 8 nem 80, né? A gente gosta do caminho do meio, gosta de equilíbrio, né? Perfeito. Me diga assim, quem deve procurar um psicoterapeuta? Aqui é dividida. São perguntas que vêm e eu só faço fazer, entendeu? Não, essa pergunta que tem que parar pra pensar, pô. Tem que parar pra pensar. Não pode falar de qualquer jeito, né? Então me tira só uma dúvida. Você vai pensando aí, não, tá? De um lado, já do pensei, outro mas bora lado. lá. Tá. Existe alguma diferença, assim, quando você vai lidar assim com... Eu sei que existe, mas só pra... entre criança e adolescente, um adulto e um idoso? Existe. Tanto com idade, contexto, totalmente. Linguagem, approach, né? Do jeito que, a forma como você vai chegar junto, a estratégia que você vai usar,
Com criança a gente costuma usar mais técnicas lúdicas, né? Para criança, não dá para fazer uma consulta que eu faço com um paciente adulto, conversa, fala com uma criança. Não dá, ela vai se distrair, ela vai querer brincar, né? Com criança, geralmente a gente usa intervenções mais lúdicas. Com adolescente também, cara. Adolescente, a gente gosta de usar jogos, né? Para despertar, para trazer ele para conexão, para trazer Tem ele aumentado muito o número de pacientes adolescentes. Ah, sim. Por quê? O sofrimento mental da humanidade. A gente fica tentado a dar a resposta fácil, né? A internet, né? Mas tem a ver com essa lógica da vida atual, cara. O uso das mídias sociais, das redes sociais, a vida conectada sem ser conectada, a vida de frente para uma tela, sabe? Isso tem um impacto muito grande aí no crescimento dos transtornos mentais. Transtorno de ansiedade eu acho que é carro-chefe nos adolescentes. E aí geralmente eles procuram por isso, ou transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo. Sabe? Transtorno de ansiedade? É. Fala um pouquinho, como é que você vai detectar esse transtorno de ansiedade no adolescente? Cara, a ansiedade ela é a gente costuma chamar de uma emoção complexa, né? Saiu até naquele filme que saiu recentemente, não sei se já ouviu falar, Divertidamente 2. Divertidamente 1 e 2. O 2, a criança passa a ser adolescente, aí surgem emoções novas e mais complexas. Uma delas é a ansiedade. A ansiedade ela faz parte da vida do ser humano. Então, se você é humano, você vai ter. Ela tem uma função muito específica, né? Algumas funções, mas a função principal de proteção, né? Como se fosse um detector de perigo, age em parceria com o detector de perigo do cérebro, e tem essa função de acelerar a gente e preparar o corpo para luta ou fuga. Então, na verdade, as emoções elas são instintos milenares, né? Eu estava falando com a paciente hoje. Estima-se que o ser humano está na Terra há 100 mil anos, né? Estimativa aí da ciência. Desses 100 mil anos, a gente vive em cidades há 10 mil. Então, a gente tem uma memória, por assim dizer, genética de 90 mil anos aproximadamente, vivendo a céu aberto, Então, as emoções elas surgem nesse ambiente, né, no qual a gente precisava se proteger demais, né? Os riscos eram diversos. Então, é como se a gente tivesse um software mental ali, milenar, que precisa se adaptar aos contextos atuais. Isso é uma grande dificuldade. A gente ajuda muito isso em consultório. Mas a ansiedade é isso, essa emoção que serve para proteção, sobrevivência. Quando ela, e aqui a gente entra nos transtornos, quando ela começa a aumentar a intensidade e gerar prejuízo, aí a gente já não se chama mais de ansiedade. A gente chama de transtorno de ansiedade. Então essa distinção é importantíssima aqui. Dentro dos transtornos de ansiedade, didaticamente, a gente tem algumas divisões, de acordo com as características. Claro que a gente costuma dizer que é só a ansiedade humana se expressando de diferentes formas, tá? É como se fosse a mesma ansiedade ali se expressando de diferentes formas. Mas aí dentro dos transtornos de ansiedade nós temos um dos mais comuns, transtorno de ansiedade generalizada, que é um padrão excessivo de uma expectativa apreensiva, assim, a pessoa está o tempo inteiro se preocupando com vários temas, né? Tem uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Os sintomas são vários, eu não vou entrar nesse mérito, mas transtorno de ansiedade generalizada, carro-chefe da sociedade atual, transtorno de pânico, deixa eu lembrando aqui alguns, transtorno de estresse pós-traumático, né? O TEPT, típico de guerra, enfim. Eu esqueci sua pergunta. Como identificar isso na criança? Isso, aí no adolescente. Aí a gente vai, mediante os sintomas que a gente conhece, a gente vai tentando identificar no adolescente. E, cara, é batata, assim. Quase todos com muitos sintomas de ansiedade. Muitos. Principalmente essa característica mais de ansiedade generalizada. Ansiedade social, desculpa. Um que é muito típico também no adolescente. Ansiedade social é um transtorno no qual a pessoa tem uma grande resposta de ansiedade ou medo diante de situações sociais, públicas, nos quais ele possa ser avaliado, né? Inclusive, dentro dos transtornos de ansiedade tem uma distinção no DSM, que é a Bíblia dos Transtornos Mentais,
que é ansiedade social para o falar em público, por exemplo. E a gente pega muito adolescente que surge isso na primeira apresentação do ensino médio, a primeira apresentação da escola, ele vai apresentar e opa, congela, e vem os sintomas, taquicardia, respiração ofegante, pensamentos em turbilhão, travam, enfim. Então, se não for detectado e tratado, né, aí vai começar a gerar alguns problemas. Prejuízos. Prejuízos. Prejuízos diversos. Mas aquela pergunta lá, quem precisa procurar? Qualquer pessoa que estiver passando por algum sofrimento psíquico, tá? Então, se você está sentindo, e aí eu falo, já falei isso um pouco, a sociedade tem muito estigma, né? Então, se você está sentindo algum sintoma, se passou na tua cabeça, assim, que você precisa de psicólogo, cara, muito provavelmente você precisa. Vai pelo menos para fazer uma avaliação. Vai pelo menos para tirar a dúvida, né? Essa é a fala que eu uso para convencer os pacientes aí no psiquiatra. Eles falam, não, eu não quero psiquiatra. Vai só para uma avaliação. Geralmente eu já sei que o paciente vai sair até com medicação, já vai sair com prescrição, o nível de sintomática que eu vejo, né? Mas enfim, tô falando demais aqui. Mas assim, não, aqui a bola da vez é você. É justamente isso, as informações são suas. Por mais que eu falo, eu entendo um pouquinho de pé torto, entendeu? E de ortopedia, a parte óssea. Essa outra eu sei que existe e é importante, mas aí a gente traz grandes convidados assim como você. A conversa é muito, muito, muito boa. Eu sou apaixonado por isso, mas fica esse pessoal aqui na retaguarda, entendeu? O Felipe, a Ana Paula e o André, mostrando assim, tá, pessoal? Olha a hora, olha a hora. E a gente fica até aqui empolgado tudo. Mas, antes disso, me diga uma coisa. Por que tem aumentado tanto, tá, o número de suicídio em médico e tentativas de suicídio em médico e em estudante de medicina? Poxa. Cara, eu acho que considero que é uma pergunta que precisa-se de um estudo aí mais elaborado, tá? A gente pode tentar ficar conjecturando algumas coisas. Mas os médicos que eu conheço, todos eles têm uma carga horária de trabalho intensa, muito intensa, né? Geralmente são trabalhos que cansam, que trazem uma pressão, você cuidar do outro, é uma responsabilidade gigante nas mãos. Sabe? Então, cabe o estudo, mas a gente pode ficar conjecturando. Então, eu iria começar a pensar por aqui. Carga horária de trabalho, expectativas sociais que são lançadas em cima do médico. Né? Expectativas sociais. Expectativas de... Traduz isso em palavras assim. O que é expectativas sociais? Então, eu penso assim, eu vou ser médico, eu vim de baixo, eu vou ser médico para ficar rico. E aí quando você se forma, você diz, nossa, peraí, cadê a riqueza? Aí para você ganhar, lógico, melhor do que grande parte da sociedade, você tem que se matar trabalhando, dando 7 dias da semana, 3, 4 plantões noturnos. Para quê? Para responder a um questionamento assim, da sociedade e próprio meu, porque disse, não, fiz medicina para... Isso é um pensamento meio... Você respondeu, né? É isso aí, né? O que acontece é justamente isso, mas é errado. E é uma profissão que ainda tem um status muito grande, mas já teve um status maior, socialmente. E a gente vê, né? É o que eu escuto de muitos médicos, né? O surgimento de diversas instituições, abertura de novos cursos, mais médicos a cada ano, nas ruas, enfim, ó. E aí vem uma questão de trabalho aqui, menores remunerações, necessidade de especialização cada vez maior. E aí você entra com essa promessa de que você vai ganhar muito dinheiro e de repente você vê que, na verdade, você tem que trabalhar muito e suado e dando conta de uma demanda de alta responsabilidade. De alta responsabilidade, né? Esse é outro tema também que a gente vai marcar outro dia para a gente vir aqui na roda de conversa, nesse bate-papo, porque justamente essas coisas que são criadas na sociedade. Na realidade, não é na sociedade, né? Que são jogadas para a sociedade. O médico tem que ser milionário, tem que ganhar muito, tem que não sei o quê. Onde, na realidade, antigamente, e aí eu tenho algumas teorias, tá? Nada assim, mas na minha cabeça é o seguinte: médico antigamente tinha mais respeito. Concordo plenamente, que até hoje eu me lembro da pediatra. Tá certo? Que é a doutora Adriana. A doutora Adriana, minha pediatra, eu era adolescente e a gente tava lá no consultório e quando ela entrava, todo mundo dizia, a doutora Adriana tá chegando aí. Todo mundo ia sentar, a gente pivetando, ficava tudo no... Ela passava, bem elegante, tá? Isso SUS, viu? Bem elegante aí.
boa tarde, boa tarde, boa tarde, doutora Adriana. Então era aquele respeito. E foi até um dos motivos que eu queria fazer também, assim, medicina, porque eu achava aquilo o máximo, entendeu? Hoje, e aí vai sim uma crítica para a nossa área, eu posso falar, porque eu sou médico, sou ortopedista, hoje a gente nem olha para o paciente. Então, não tem nem conectividade, não tem nada. Como é que eu posso ter o respeito? Ele disse, não, a população não está mais respeitando os médicos. Não, na realidade é você que não está se autorrespeitando. E com isso você está passando isso para o paciente. O paciente chega para você, não, eu vim aqui porque eu quero fazer uma radiografia, um raio-x. Não, peraí, você veio aqui para ser consultado. Você veio aqui para ser avaliado. Então a gente tem que parar também um pouquinho para pensar, para que a gente comece a ver isso, entendeu? Então, na medicina, para mim, é justamente isso. Aí começa, porque tem muitas escolas. Também é verdade. Também é verdade. Mas eu acredito muito que a gente, para mudar lá fora, primeiro tem que mudar dentro. Então, eu digo assim, dentro da classe, é parar para pensar, opa, onde foi que erramos? Tá certo? Onde foi que erramos? E aí a psicologia deve ajudar, que só beleza nessa parte. Né? Para a gente parar, para a gente pensar, para ver realmente o que é que está acontecendo. Sim. Você está entendendo? Porque não é bem assim que falam. E aí a gente tem uma sociedade que é completamente dividida, que aí é muito sistema, e começa aquela história de capitalismo, todo mundo tem uma desculpa. Mas se a gente começar a parar e fazer a nossa parte e fazer bem feito, a gente, eu acredito que pode melhorar. Essa é a minha teoria. Eu não sei o que é que o senhor pensa. Concordo. Com relação a isso. Então, qualquer profissão onde você não conecta, e principalmente a área médica, psicologia, nutrição, tá? O paciente, querendo ou não, já vem procurar a gente, e é outra discussão também que eu tenho, tá? Apesar de ser ortopedista, gostar de estudar muito, a gente tem que parar dentro das universidades, dentro das instituições, tá? De ensinar só doença, tratar doença. A gente tem que falar de saúde. O curso de saúde, mas só fala doença, tá certo? E a coisa mais que eu acho bonito, e aí vai para você, gente, para vocês, é uma reflexão, apenas uma reflexão, tá certo? Porque primeiro vamos para a gestão. Não, prevenir é melhor do que remediar. Então, mas aí não há investimento aonde? Na atenção primária. O investimento vai todo para atenção terciária, que são os hospitais de alta complexidade. Peraí, como é que eu falo uma coisa, mas na prática eu tenho outra? Você está entendendo? Então, são essas coisas que a gente começa a ver. Gente, para um pouquinho para refletir. O cara está falando uma coisa. Olha o que é que ele está fazendo. Completamente outra. Então, se prevenir é melhor do que remediar, por que a gente não faz prevenção em tudo na vida? E aí, como você falou de Cristo, né, na palestra lá, aí eu me lembro muito quando Jesus Cristo chegou lá e fez bando de hipócritas, né, porque eles pregam e, na realidade, fazem outras coisas. Aí agora me passou essa passagem bíblica também. Tá? Mas, mais uma vez, o Felipe ali, chega a estar olhando para mim, Ana Paula e o André. Então, suas considerações finais, doutor Felipe. Queria começar agradecendo pelo espaço, pela oportunidade. Eu considero que falar de saúde mental em locais como esse, com essa seriedade, com essa sobriedade, é um passo também importantíssimo para a gente continuar melhorando a saúde mental da sociedade. Mas, enfim, agradecimentos, desejar muito sucesso no podcast, no caminho, etc. E seus endereços? Atualmente, quem quiser uma consulta com o Dr. Felipe. Certo. Pode me encontrar pelo Instagram. De vez em quando posto por lá. Felipe, F-E-L-L-I-P-E, da Cruz. Com 2 E, porque já tinha outro lá. Vai estar aqui, viu, gente? @Felipe da Cruz. Atualmente atendendo online, todo o Brasil e fora. E presencial em Maceió. Para quem conhece a cidade, atendo no Empresarial Le Monde, 4º andar, sala 412. Lá no Instituto Avançado de Neurociência. Pronto. Então, é isso, gente. Esse eu recomendo, tá? Entre coisas, eu já disse a vocês aqui. Quem me conhece já sabe. Eu gosto de quem estuda. E antes de qualquer coisa também, eu fico sempre olhando, tá? Não tem verdades.
Ele traz aqui, você que toma a decisão. Você que vai refletir. O importante, na minha concepção, é isso, é refletir. Se você nota, tá, a gente já está terminando, viu, Felipe? Estamos terminando. E, na realidade, o nosso diretor, o André Lourenço, está ali, tá certo? A doutora Ana Paula também está ali, ficam só nos cobrando. E você vê que eu estou com a voz meia embargada também, além de ser um dia todo de trabalho, na correria, tá? 1001 pensamento. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Felipe, tá? Eu conheço ele de perto e sei que ele estuda, porque, e aí ele poderia até dar um depoimento de algum paciente, mas eu resolvi de última hora aqui, tá? Quebrar aqui esse scriptzinho aqui para falar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, e para mim acho que é importante isso, eu tive depressão e tive tentativa de suicídio. Tá? E o que é que acontece nisso? No ato, e aí eu entro também com um pouquinho de Deus, porque aí é uma opinião própria, não tem como, tá certo? Que no ato em si, que era para acontecer, eu saí de casa tranquilo, de manhã, tranquilo não, a cabeça deve estar rodando. Entrei no carro e do nada comecei a tremer dirigindo e disse, vou agora, é agora. E quando eu cheguei para tomar a decisão, né, na hora H, eu ouvi uma voz de uma mulher do meu lado esquerdo dizendo, filho, essa vida não é tua. E aí eu fiquei mais desesperado, e agora, essa não é tua, calma. E algumas coisas aconteceram que eu liguei para uma amiga minha que não atende telefone. Viu? Ela não atende telefone. E ela, da primeira ligação, ela atendeu. Ela me chama até de Rogerinho. Fala, Rogerinho. Aí eu peguei e disse, vou fazer isso agora. Ela pegou e disse, calma, começou a falar, e ela estava próxima do local. E aí ela chegou, começou a conversar, depois chegou a minha esposa Ana Paula. Eu estava tão transtornado que aí eles ficaram lá conversando, e eu chorava, tremia, aquele negócio tudo assim, não sabia mais o que pensar nem nada. E aí eu vou citar o nome, que foram pessoas importantes na minha vida, minha esposa Ana Paula, a Camila, que é até também a Camila Vanderlei, que é psicóloga, e aí me levaram para o Dr. Marcos. Tá? E quando chegou lá no Dr. Marcos, veja, o Dr. Marcos era professor também de uma instituição onde eu sou professor também, tá? E eu fui atendido com ele, eu estava tão assim, gente, para vocês verem, que eu não reconheci. Ele também não disse nada, tá? Aí comecei a fazer um tratamento seríssimo, tá certo? Porque foi uma depressão e com tentativa de suicídio, tá? E eu digo isso aqui para alertar vocês, porque alguns sinais que a gente falou aqui estavam acontecendo e eu com aquele negócio, sou ortopedista, não vai não, vou ter que batalhar, Então pensava em tudo, menos pensava em mim. Então tive que fazer um tratamento sério, e aí o apoio, não só da família, mas também de amigos, de locais que trabalham, tá? que se reuniram, os chefes, aí eu digo, não são chefes não, são líderes mesmo, porque se reuniram ali e me ajudaram bastante, tá? Tanto do ponto de vista de apoio financeiro também, com relação à medicação, e isso é uma outra coisa que a gente tem que trazer aqui, porque o SUS, os nossos governantes têm que trazer esse tratamento para a classe média e também para quem precisa e vive do SUS, porque é por isso que tem aumentado muito o número de suicídio, tá? A parte da prevenção e a parte da intervenção. E aí, gente, depois, lógico, dessa parte, eu fui para o Dr. Felipe, foi encaminhado, e aí teve o Dr. Marco, melhorei, depois teve a doutora Esiane, que é fantástica, uma psiquiatra fantástica, tá certo? Ela que me acompanha, e aí passou para o Dr. Felipe. Quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar e ele é até hoje o meu terapeuta. Então, gente, eu estou dizendo isso aqui para vocês, que, primeiro, não é coisa de fraco. Homem não tem isso. Eu vou tomar medicação. Tá, mas medicação para diabético você toma. Medicação para pressão alta você toma.
medicação para o coração, você toma. Tá. E qual é o problema? Se você tiver a necessidade de tomar uma medicação para melhorar a tua saúde mental, um transtorno. Então, é justamente isso, sabe? Eu quero agradecer porque se eu tivesse feito isso, né, cometido isso, hoje eu não estaria aqui. E aí, você me ajuda muito, tá? A lidar com os problemas do dia a dia. Porque muita gente encara a gente médico como fosse um super-homem. Tá? Ah, doutor, não vai trabalhar. Ah, o senhor está doente? Eu peguei e disse, tô com virose. Tô. Por quê? Porque eu sou ser humano, eu fico doente também. Eu tenho conta para pagar como todo mundo. Eu tenho que... Tem vários estresses. E você está me ajudando muito, tá certo? Passei por essa fase, a fase aguda, mas eu gostei tanto, tá, da psicologia que eu continuo e eu indico, tá certo, gente? É aquele... Quem me conhece sabe. O que faz bem para mim, eu gosto de passar para o próximo. Então, eu conversando aqui com o Felipe, me passando várias imagens desse momento. E é aquilo, gente, procure ajuda. Procure ajuda. Tá? Porque eu poderia não estar aqui. Não poderia não estar aqui. Então, quando eu penso nisso, aí é que eu preciso mesmo da ajuda do Dr. Felipe, porque é ele que me faz entender isso e continuar lutando. E você que está me escutando, tá? Se você apresenta alguns sinais, não tenha vergonha, não tenha medo. Procure um psicoterapeuta. Faz toda a diferença. Eu posso te garantir. E não é coisa de gente fraco. Mais uma vez, eu digo isso. Porque eu não me acho... Quer dizer, fraco eu sou. Tá certo? Eu não vou nem dizer, eu não sei, esse negócio de fraqueza. Ah, fraqueza, não sei. É pra quê? Depende. Depende. Tá certo? Então, como tenho também um professor que é psiquiatra, ele fez que o ser humano ele é físico, ele é mental, psicológico e tem a parte da espiritualidade. Então, eu convivi muito bem com isso, com a parte da espiritualidade. Né? E como eu sou católico, eu tenho que dizer que aqui, ó, ouvi, foi realmente que não deixou naquele momento eu fazer, foi Nossa Senhora. Tá? Desde pequenininho eu tenho uma paixão enorme por uma mãe, que é chamada Nossa Senhora das Graças, e depois pela ciência. Então anda junto. Anda junto. Quando eu digo assim, você tem a sua fé, isso não vai atrapalhar em nada o lado da ciência. Eu, pelo menos, não senti nada. Eu gostei muito, porque ele ainda fica mandando artigo para eu estar estudando. Então, eu gostaria de dizer isso a vocês. Se hoje eu estou aqui, estou bem melhor do que antes, eu devo a você, Felipe. E quero, de coração, agradecer aqui esse programa, eu dedico ao Dr. Marcos, doutora Esiane, um dia eu vou trazer eles aqui, e a você, Felipe, por ter me ajudado e até encarado, quebra de paradigmas, com muita gente dizendo, pô, tu vai para podcast, tu vai para Instagram, você vai não sei de quê. Eu peguei e disse, qual é o problema? Então fica essa pergunta para você, tá certo, gente? Então este foi mais um episódio, daí o nome, Mais Que Ortopedia. E eu digo a vocês, esse dos nossos episódios é o que mais mexeu mentalmente assim e emocionalmente comigo. Tá? A voz está assim, não é virose não. Desde que eu cheguei meu filho, eu digo, caraca, como é que eu vou me comportar? Porque se não fosse a ação, tá? Dr. Felipe, como eu já falei, canso, não vou cansar de falar, Dr. Marco, doutora Esiane, eu não estaria aqui com vocês. Então, se você está passando por isso, e quando eu falo, gente, é porque tem muita gente que está passando e não procura ajuda. Tá certo? Então, isso acontece com todo mundo. Só que tem gente que guarda dentro da família, como não posso falar, como se fosse uma fraqueza, ninguém lá fora pode estar sabendo. Ou então você mesmo não quer dizer para tua família e quer até chegar no final e acontecer por causa de problema financeiro, por causa de problema de doença, qualquer outra coisa. Então, pare um pouco, pense, reflita. Esse é o objetivo do Mais Que Ortopedia. E você que ficou até agora nos assistindo, por favor, ó, o botãozinho aqui embaixo, você vai lá e se inscreve. Você dá um like, tá? Comenta. Você também compartilha. Você aqui ativa esse sininho. Você não sabe o quanto isso é importante para que a gente possa continuar nessa luta. Um abraço a todos.